Então diz assim a poderosa e infalível palavra do Senhor. Quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi no dia de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e o levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entenda isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixará que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Ponto. Glória a Deus. Amados, coloca a tua Bíblia no banco, por gentileza. Fecha os teus olhos e oremos a Deus. Altíssimo, que noite gloriosa, que presença do teu Espírito dentro da casa. Os teus filhos estão sensíveis à tua voz, e que o Senhor possa, através da tua palavra, curar, Senhor meu Deus, aquele que se encontra enfermo, aquele que se encontra cativo, meu Pai, em seus pensamentos, através da tua palavra, Deus, que eles possam ser curados, que eles possam ser libertos, Senhor meu Deus, e que o Senhor, meu Pai, possa ser adiante do teu povo, que o Senhor possa orientar através da tua mensagem nessa noite, e que eles possam voltar para as suas casas, regozijando da tua palavra, regozijando desse alimento espiritual, ó Deus, que será derramado nessa noite sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Toma o seu assento. Glória. Amados, o pastor de volta vai tentar pregar bem suave, mas quem manda aqui é o Espírito Santo, né, igreja? Para que vocês possam ter uma boa compreensão dessa mensagem, ao qual Deus me concede na tábua do meu coração, nessa noite gloriosa e poderosa. Amados, o texto bíblico ao qual nós acabamos de fazer uma leitura, Jesus, ele está dentro do templo em Jerusalém. O templo que se encontra em Jerusalém, ele está passando por uma reforma, e essa reforma, ela é patrocinada pelo rei Herodes. É Herodes que está patrocinando essa obra, para poder ganhar a confiança dos judeus daquela obra. Então, quando Jesus está saindo do templo, juntamente com os seus discípulos, em direção ao Monte das Oliveiras, o discípulo vai olhar para o templo, para a reforma do templo, e vai ver tamanha beleza do templo que está sendo construído naquela época. As pedras da reconstrução do templo eram grandes e enormes. Quem passava perto do templo era chamado a atenção pela formosura daquele templo que estava sendo construído. Então, quando eles olham para aquele templo, eles ficam apaixonados, eles ficam maravilhados pela construção do templo. E quando eles vão falar com o Senhor Jesus olha para ele e diz uma palavra, e diz uma profecia: está vendo
tudo isso aí, não ficará pedra sobre pedra, tudo será derrubado. Então eles vão para o Monte das Oliveiras, e quando chega no Monte das Oliveiras, a Bíblia vai dizer que os discípulos de Jesus vão indagar: dizei-nos quando acontecerá essas coisas, e qual será o sinal de sua vinda e do fim dos tempos. Jesus olha para eles e Jesus vai dizer: cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerra, rumores de guerra, mas não tenha medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Eu perguntar à igreja: quem é que já ouviu rumores de guerra aqui? Todos aqui já ouviram rumores de guerra. Até então, existe ainda uma guerra contra a Ucrânia e a Rússia, que está sendo operada até nos dias de hoje. Então as profecias de Jesus estão se cumprindo, porque todos nós estamos ouvindo rumores de guerra. E Jesus continua: nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fome e terremoto em vários lugares, e tudo isso será o início das dores. Se eu perguntar à igreja novamente aqui, se a igreja já ouviu falar sobre terremoto, a igreja vai dizer: sim, pastor, eu já ouvi falar de terremoto, eu já ouvi falar de tsunami. Meu Deus, a palavra quase foge agora do pastor. Tsunami. Eu ouço falar, senhor pastor, que até no Brasil existe terremoto. Tem pessoas aqui que não sabem que todo dia, numa cidade do interior do Brasil, tem terremoto todos os dias. Só que, porém, a mídia, sabendo que é um sinal profético, que o próprio Senhor Jesus Cristo falou, para que nós podemos ficar atentos pelos sinais, a mídia não vai passar, para que você possa ficar despercebido, para que você não possa saber que dia e a hora que o Senhor Jesus Cristo há de vir. Então a mídia sempre vai abafar os fatos verídicos, os fatos verdadeiros, que está acontecendo ao redor do mundo. Só que Jesus, ele deixou escrito para todos aqueles que leem e entendam, saiba do sinal que o Senhor Jesus Cristo está perto para voltar. Então o Senhor Jesus Cristo continua falando da seguinte forma: então eles se entregarão para seres perseguidos, condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, inúmeros falsos profetas surgirão e enganarão a muito. Devido ao aumento da maldade, o amor de muito esfriará. E no versículo 13 Jesus continua: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Ponto. Aí no versículo 35, meu irmão Diácono Rafael, Jesus vai dizer: pode passar o céu, pode passar a terra, mas a minha palavra não há de amar. Jesus agora ele entra no versículo 36, e agora eu entro pregando, que ele diz: quanto dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, senão somente o Pai. Quando Jesus fala que ninguém sabe do dia e nem da hora, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, somente o Pai, me traz uma lembrança de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, quando os discípulos estão reunidos com o Senhor Jesus Cristo no Monte das Oliveiras. Jesus está perto a subir ao céu. Só que antes de Jesus subir ao céu, ele vai dizer para os discípulos uma promessa. Ele dizia: não saia de Jerusalém, porque João, ele batizou com água, mas daqui uns dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. O discípulo olha para o mestre e diz: mestre, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar Israel? Jesus olha para os discípulos e diz: não compete vocês saber o tempo ou a data que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas
vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minha testemunha em Jerusalém e toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Pastor Edivaldo, o que tem a ver com Mateus capítulo 24, versículo 36, com o Atos dos Apóstolos capítulo 1? É porque Jesus está dizendo que ninguém sabe o dia nem a hora. Só que, porém, em Atos dos Apóstolos capítulo 1, Jesus está falando que eles serão cheios do Espírito Santo, e não compete a eles a data e nem o tempo, que é estabilizado pelo Pai com toda a sua autoridade. Mas, porém, mesmo nós não sabendo do dia e da hora, Jesus deixou uma promessa. E qual é a promessa, pastor Edivaldo? É que vocês serão cheios do Espírito Santo. Vocês serão cheios do poder do Espírito Santo. Pastor Edivaldo, o que o Senhor Jesus está querendo dizer? Você não sabe o dia, você não sabe a hora, mas Jesus deixou bem escrito que vocês serão cheios do poder do Espírito Santo. Pastor, eu não sei o dia, pastor, eu não sei a hora. Não importa para o Senhor Jesus Cristo. O que importa para o nosso Senhor Jesus Cristo é que você seja cheio do poder do Espírito Santo. Eu estou pregando para uma igreja que é cheia do poder do Espírito Santo. Eu estou pregando para uma igreja que santifica a sua vida, para que o Espírito Santo possa repousar sobre a sua vida. Eu estou pregando para uma igreja que espera o arrebatamento, mas cheio do poder do Espírito Santo. Se você está cheio do poder do Espírito Santo, se você quer ser cheio do poder do Espírito Santo, levanta a tua mão nessa noite em nome do Senhor Jesus, porque tem poder na presença de Deus para derramar sobre a sua vida. Quem acredita, levanta a tua mão e começa a glorificar nessa noite. Amados, a gente não sabe nem o dia e nem a hora, mas pelos sinais, você ouve falar de terremoto, sim ou não? Sim. Você ouve falar de tsunami, sim ou não? Sim. Você ouve falar de guerra, sim ou não? Sim. Mas, ai meu Jesus, você porém não sabe o dia e a hora, mas o que Jesus prometeu é que você seja cheio de, que você seja cheio de poder, cheio de presença do Espírito Santo. Pastor Edivaldo, a Bíblia vai dizer, olha para cá, que depois de alguns dias, estavam todos em Atos dos Apóstolos capítulo 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Fala comigo, no mesmo lugar. Assim como nós estamos aqui nesse exato momento. A Bíblia vai dizer em Atos dos Apóstolos capítulo 2, que tinha 120 pessoas reunidas no mesmo. Pastor Edivaldo, o que ele estava fazendo? Adorando. Pastor Edivaldo, o que ele estava falando? Orando. Pastor Edivaldo, o que ele estava falando? Glorificando, exaltando, esperando uma promessa que foi falada em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Ele estava reunido assim como nós estamos reunidos como igreja, adorando o santo nome dele, glorificando o santo nome dele, até que a Bíblia vai dizer em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, que de repente veio um som de um vento impetuoso que veemente e desceu sobre aquele lugar aonde todos estavam reunidos. E quando desceu sobre aquele lugar, todos foram batizados com o Espírito Santo e falavam em língua repartida de fogo. Ou seja, todos estavam cheios da presença do Espírito Santo. Todos que estavam reunidos naquele lugar estavam cheios da presença. Eu estou pregando para quem tem convicção do salvo. Eu estou pregando para quem vai ser arrebatado e vai morar no reino. Amados, preste bem atenção. Se você não tiver a presença do Espírito Santo, você pensa que vai ser salvo? Não. Por que, pastor Edivaldo? Porque é o Espírito Santo que testifica diante do Pai. Mesmo se você não sabe nem o dia nem a hora, você tem que estar cheio do Espírito. Por que, pastor Edivaldo? Para que você não possa vir responder. Porque todas as vezes que você pensar em parar o Espírito, pensar em parar, o Espírito Santo não para. Ah, eu estou desanimado. Ah, o Espírito Santo te deu ânimo.
ser cheio do? Porque sabe por que existe um monte de cristãos lá fora de município? É porque perdeu a sensibilidade do Espírito Santo há muito tempo. Tem pessoas que estão falando, Deus fala comigo, o Espírito Santo fala com você todo dia, você não ouve. Deus fala comigo, eu estou desanimado. Você está desanimado porque você não dá espaço para o meu Espírito te encher. Porque quem sustenta eu e você é o Espírito. Por que, pastor? O que Jesus disse? Eu vou para o Pai preparar morada para vocês. Mas não se preocupa não fica triste não, porque eu vou mandar um Consolador. E quem é esse tal do Consolador? O Espírito Santo. Tem tudo isso que eu ensinei vocês. Ele vai te explicar de tudo que eu ensinei. Ele vai te explicar detalhe por detalhe. Sabe para quê? Para você não esmorecer. Pastor Edivaldo, para que eu preciso ser cheio do Espírito Santo? Jesus disse, para pregar o Evangelho do Reino. Aí Jesus fala, na cidade de Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Pega só, a igreja não tem que se preocupar com alma. Como assim, pastor Edivaldo? A igreja tem que se preocupar de pregar o Evangelho. Por que, pastor Edivaldo? Porque as almas são convertidas pelo pregar o E, pelo poder da a fé vem pelo ouvir, o ouvir a. Então você vai ser cheio. Não é para poder fazer o seu querer e a sua vontade. Você vai ser cheio do Espírito para poder fazer a vontade do Espírito. O discípulo foi tão obediente que eles não saíram até que seja revestido de poder do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que depois que eles estão cheios do Espírito Santo, a primeira pregação de Pedro, ele pegou, ganhou 5 almas através da palavra. Pastor Edivaldo, qual foi a mensagem que Pedro pregou? Joel. Livro de Joel, está na Bíblia, é só você ler. Pregou, explicou, e 5.000 almas se levantou através da palavra. Eles estavam cheios de poder. Diga comigo, poder. Toda a igreja, poder. Poder. É o que nós precisamos. Por que, pastor Edivaldo, Atos dos Apóstolos, capítulo 3? Pedro e João estão cheios de poder. 3 horas da tarde, hora da oração. Eu vou o templo agora orar, porque eu estou cheio de poder. Lá vai João, lá vai Pedro, subir na escadaria do templo, às 3 horas da tarde, que é a hora do sacrifício. Quando eles estão chegando pela porta formosa, a Bíblia vai dizer que existe um coxo que era colocado dia após dia lá para vindicar o pão. Quando ele olha, ele vê Pedro e João. Quando ele vê Pedro e João, ele baixa a cabeça e estende a mão pedindo esmola. Quando ele pede esmola, Pedro, João, cheio do poder, olha para aquele coxo e diz: não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho te dou de graça. Eu acho que a igreja não está entendendo, por isso que você não está glorificando. Sabe o que Pedro e João disse? Eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho te dou de. O que Pedro e João tinham? Diga comigo, poder. Pastor de você, o Senhor está me dizendo que o poder é mais valioso do que o ouro. Você não está entendendo.
prata, você pode ir lá, médico, cura meu filho, médico, eu vou tentar. Com ouro e a prata você pode ir na melhor clínica do Brasil, que eu nem sei falar o nome. É o nome de fora. Oferece o ouro e a prata. Ele vai falar sobre você, vou tentar. Aí vem um homem de Deus. Nem carro do ano não tem. Chega lá naquele hospital, meu Deus do céu, de granfino, de bacana. E aí, o que você vai fazer? Não, vim orar para aquele rapaz ali. Ele não tem ouro e nem prata. Mas o que está dentro dele? O que está dentro dele é tão valioso que ele vai lá no enfermo e diz: levanta-te e anda-te. Eu sinto a presença do Espírito Santo dentro dessa casa. A presença dele é real, é verdadeira, tem glória a Deus. Só quem quer poder no céu, só quem quer poder no reino do céu, para poder edificar a tua vida, levanta a tua mão e glorifica ele nessa noite. Ei, irmão, sabe o que você precisa? Não é de ouro nem de prata. O que você precisa para se manter forte é da presença do Espírito Santo. Porque existem pessoas com emprego bom, existem pessoas com salário bom, existem pessoas com casa boa, existem pessoas com carro do ano, mas não tem o que é mais valioso para quem segue a Jesus do que a presença. Amado, eu estou cheio do Espírito Santo. Ai, meu Deus do céu, eu acho que eu vou sair voando por essa igreja aqui, dando glória a Deus e aleluia. É só para quem acredita, é só para quem deu glória, é só para quem... Deixa eu voltar para o texto. Vou voltar para o texto. Amados, Jesus disse: o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, somente o Pai. Versículo 37. Eu vou encerrar a mensagem. Como foi no dia de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pastor Edivaldo, o Senhor Jesus está dizendo: assim como foi no dia de Noé, será na vinda do Filho do... Você entendeu que Jesus está fazendo uma comparação do tempo dele, da vinda dele, com os tempos de Noé? Será que a igreja sabe o que aconteceu no tempo de Noé? Pastor Edivaldo está aqui para poder explicar. Tem glória a Deus aí? Vamos lá. Amados, em Gênesis capítulo 6 e capítulo 7, os filhos de Deus vai se corromper com as filhas dos homens. Eu vou te explicar por que Deus fala. Porque a Bíblia vai dizer em Gênesis: os filhos de Deus se corrompem com as filhas dos homens. Quando Adão ele tem relacionamento com Eva, a sua esposa, vai gerar Caim, Abel, vai acontecer tudo aquilo. E nós sabemos que está em Gênesis capítulo 3, capítulo 4. Só que Adão e Eva vai ter mais filhos. E eles vão ter um filho, qual o nome dele é Sete. E Sete, ele andou reto nos caminhos do Senhor. Como ele andou reto nos caminhos do Senhor, a sua geração é dada como filho de Deus. Só que se passa um período, e os filhos, a descendência de Sete, que é os filhos de Deus, vai se corromper com as filhas dos homens. Pastor Edivaldo, e quem é as filhas dos homens? É a descendência de Caim. Então a descendência do justo vai se corromper com a descendência de ímpios. E Deus vai olhar lá do céu e assim: meus filhos estão corrompidos. Isso é uma tipologia dos dias de hoje. Por que, pastor Edivaldo? Porque os
os filhos da luz no dia de hoje, ele está se corrompendo com os filhos da treva. E isso está entristecendo a quem é Deus. Por quê, pastor Edivaldo? Porque o que é certo passou a se tornar errado. E o que é errado passou a se tornar certo. Por quê, pastor Edivaldo? Porque os filhos da luz, filhos de Deus, está se corrompendo com os filhos das trevas. E Deus não gosta quando o filho da luz faz aliança com o filho da... Ei, agora vai pegar um pouquinho. Deus não está se agradando da aliança que você está fazendo, ao qual Ele não determinou você fazer. Por quê, pastor? Porque tem pessoas que Deus determinou andar com você, mas tem pessoas que Deus você se separa. Se separa porque eu ouço coisa que você não... Porque se você souber o que eu ouço que fala de você, você vai querer agredir, você vai querer tirar satisfação, você vai querer dar legalidade à carne. Então ouve a minha palavra: separar. Não faz aliança com quem não é para fazer. Por que, pastor Edivaldo? Porque a Bíblia vai dizer que as más conversações corrompem os bons costumes. Deus não se agrada. Oh, Jesus Cristo de Nazaré. Tem pessoas que são tão legais, diaconisa Jane. A gente já pensa, essa pessoa é maneira. Essa pessoa é tão boazinha, né? Mas você não sabe quando dá as costas. Você não sabe quando é falado algo entre quatro paredes. Ai, Jesus. Você já percebeu que tem pessoa que não liga mais para você? Você já percebeu que tem pessoas que não mandam mais mensagem para você? Tem pessoas que não querem nem mais contato com você. É Deus que está sendo... Por quê, pastor Divano? Porque Deus está separando o povo santo. Deus está separando o povo escolhido, que vai morar na eternidade, que vai morar na glória com Ele. E são vocês. Acredita? Dão glória a Deus. Ai, Jesus Cristo, eu vou ter que parar. Aleluia. Só que Deus olha lá de cima, mano. Deus, Ele quer destruir a humanidade. Só que quando Ele olha lá e vê um justo que se separa, que não se mistura. Deus olha, desse aí eu me agradei. E por causa dele, eu vou acabar com a humanidade, mas ele eu vou poupar. Tem pessoas no meio da parentela, hoje é culto de família, no meio da parentela, que já era para estar sepultada há muito tempo. Há muito tempo. Mas pela aliança que você tem com Deus, mas é a aliança de fidelidade. Não é qualquer aliança, não, é uma aliança de fidelidade. Deus está, guardando. Porque como eu preguei aqui, e volto a falar novamente, Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Porque com Deus não se faz barganha. Com Deus não se faz barganha, porque Ele sonda pensamento e intenção do... Deus sabe quando você quer alguma coisa em troca. Deus sabe muito bem quando você vem adorar a Ele, vem ofertar a Ele com interesse. Deus sabe muito bem. Só que Deus nesses últimos dias procura adoradores que adorem em espírito e em verdade. Esses estão aqui dentro. Esses estão dentro da casa dele, que adoram em espírito e em verdade. Independente se Deus fazer ou não fazer, eu venho na casa dele e adoro a Ele, glorifico Ele, e Ele se encontra comigo. Vou voltar para cá.
ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca. A Bíblia vai dizer que o povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até que o dia que Noé entrou na arca, e o versículo vai continuar, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Quando fala está comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, vai doer, mas vai curar. Eu vou falar, mas vai doer, mas vai curar. Quando Jesus disse sobre isso, é que o povo estava procurando seus próprios interesses. Pedro vai dizer que Jesus, que Noé pegou 120 anos. Noé dizendo, ó, vai chover, vai cair um dilúvio sobre a terra. Olha o povo, nem aí. Eu vou é trabalhar, eu vou para o casamento, eu vou para a festa, eu vou fazer um banquete. Não estou nem aí, porque eu nunca vi chover, porque na época de Noé, mano, preste atenção, nunca choveu. Pastor Devaldo, se nunca choveu, então como é que as ervas do campo cresciam? Ô pai, nem prima, chuva naquela época nunca caiu. Então imagina só, Noé falando que vai cair chuva do céu, água do céu, e o povo naquela época falando, Noé está doido. E Noé continua, e Noé começa a construir o que? A arca, tá? A arca de Noé. Começa a construir, amado. O evangelho é pregado há 2021 anos. Quantos nós pronunciamos aí que Jesus vai botar aí o povo, ó? Aí eu entro com a minha conjectura. Ó o povo, ó, vou fazer um churrasquinho. Vou chamar meus amigos, meus parentes, e vou começar a queimar uma carne. Meu diácono Rafael, eles estão lá procurando com os seus próprios prazeres, fazendo, queimando aquela carne, aquele churrasco. Quem é que não gosta de churrasco? Todos nós. Aquele churrasco, aquele refrigerante geladinho, aquele papo saudável. Todo mundo tranquilão, estou tranquilão, não preciso de Jesus não, porque eu estou tranquilo. Eu não faço mal a ninguém. Não é isso que diz lá fora? Então está fazendo aquela festa. Todo mundo lá conversando, comemorando. Só que de repente cai uma gota de água. Pum. Daqui a pouco cai outra gota de água. Pum. Daqui a pouco começa a cair por sequência. Pum, pum, pum. Quando eles dão conta, eles olham para cima. O que eles vão lembrar? De Noé. Corre! Vamos lá na arca de Noé. Só que quando eles chegam na arca, diaconisa Jane, a Bíblia vai dizer que entra na arca Noé e sua família. E quem é que fecha a porta? Deus. Diga comigo, Deus. Deus fecha a porta por fora, porque Deus sabia, se Noé fecha a porta, ele abria a porta. Só que Deus fecha a porta para não dar segunda chance. O Deus ao qual nós servimos é o Deus que abre a porta, mas é o Deus que fecha a igreja está pregando a 2021, ano que Jesus vai voltar. Tem pessoas que não estão nem aí. Eu não estou falando que você não tem que trabalhar, não. Você tem que trabalhar. Eu não estou falando que você não pode ter uma bela casa, mas você tem que ter uma bela casa. Eu não estou falando que você não pode desfrutar, mas você pode desfrutar sim. Só que em primeiro lugar tem que ser Deus. Pastor
e a sua justiça, e até mais coisas serão acrescentadas. Então pega casa, coisa, carro, coisa, dinheiro, coisa, viagem, coisa. Tudo que é na terra Deus chama de coisa. Vocês estão preocupados com coisa, porque o que eu tenho para você é reino. E que reino é esse? O reino do céu, onde eu e você iremos morar com o Pai. Só quem acredita, levanta a mão e adora Ele. Eu estou pregando para uma igreja que vai ser salva. Eu estou pregando para uma igreja que tem convicção da salvação, que vai tocar a última trombeta e todos vão se levantar para o céu. Abaixa aí, Gabriel, em nome de Jesus. Você precisa entender. Está tudo certo. Amado, eu fiquei imaginando meu irmão Yuri. Porque assim que o povo entrou na arca, eles só perceberam quando começou a cair o dilúvio. Eu fiquei imaginando no dia do arrebatamento. Tem pessoas, não aqui, mas lá fora, que vai estar no show do Hélio do Safadão, lotado, mais de 100 mil pessoas. Você está achando que aquele que te vai naquele show vai ser salvo? O arrebatamento acontece, eles estão lá curtindo o Hélio do Safadão, aquele monte de gente, aquela multidão, todo mundo bebendo, todo mundo curtindo. Aí está no efeito do álcool, aí está alegre. Vai para casa, a mãe é cristã, o pai é cristão, o irmão é cristão. Só que chega em casa ele não percebe que o pai não está, que a mãe não está, que a irmã não está, que o irmão não está. Por que, pastor? Porque está no efeito ainda do álcool. Ele vai dormir, ele vai acordar pela manhã, nem conjectura. Mamãe, bota um café para mim. Mamãe não responde. Mãe, bota um café para mim. Aí fala para a mamãe. Ninguém responde. Ei, cadê o povo dessa casa? Ele vai levantar, vai na cozinha, mamãe não está. Ele vai subir a escada, vai no segundo andar procurar o irmão, chegar lá, o irmão não está. Vai no quarto da irmã, a irmã não está. Ele começa a entrar em desespero. Ele corre e vai para a rua. Quando chega na rua, aquele desespero. Pessoas com a mão na cabeça, é verdade. Aqueles cristãos pregavam, é a verdade, que iria acontecer o arrebatamento, e o arrebatamento aconteceu. Amado, imagine agora o desespero de quem ficou. Olha o desespero, você que um dia serviu a Cristo e agora não serve mais. Um dia que você era cheio do Espírito Santo, mas porém agora esmoreceu. Ficou. Agora os que são salvos, tomando a glória, em festa, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor, o Rei da glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Rei da glória. E quem é esse Rei da glória? O Deus forte, poderoso. Entra, ó porta. Meu Jesus, que presença é essa gloriosa? A presença do Espírito Santo é real dentro dessa casa. É só quem está vivo acredita e glorifica Ele nessa noite. Eu vou finalizar. Vai doer um pouquinho, mas vai curar.
salvação nesses dois versículos é certo. É Bíblia, é Evangelho. Versículo 40. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra dele. Eu vou encerrar aqui. O Evangelho de João, no capítulo 13, vai dizer: 2 estarão na mesma cama, um será levado e o outro dele. Sabe o que Jesus está dizendo aqui, Mateus? O nível de intimidade. É triste, mas eu vou falar. Estará casal junto na mesma cama, decante, isso é triste, irmão. A Bíblia fala que um ficará e o outro será levado. Aí é que eu perguntei a Deus: a minha chamada não depende da minha família? Eu perguntei a Deus: a minha chamada não depende da minha esposa? Amado, o que eu prego é real e verdadeiro. Mas a questão da salvação, Deus faz acepção de pessoas. Porque existem pessoas que não querem nada com Jesus. Existem pessoas que nós falamos do amor de Deus, mas não está nem aí. E vai ser triste para quem for ficar. Porque a todo tempo, de repente, o cônjuge, o esposo ou a esposa pregou. De repente, o esposo, a esposa falou: filho, vai comigo para a igreja. Filho, vamos buscar Jesus. Porque a qualquer momento pode trocar a última trombeta. E um de nós vai subir, o outro vai ficar, mas não está nem aí para o Evangelho. Não está nem aí para a pregação da salvação. Está esmorecendo, está morrendo. Não pede ajuda, não pede socorro. O que o Senhor diz para Jeremias? Jeremias 33: clama a mim, responder-te-ei coisas grandes e finas que você não sabe. E Deus me deu uma base bíblica, porque eu não daria a ele, Bruno. Ele falou: lembra da época de Ló? Eu falei: Ló, escape-te pela tua vida. Ele pegou a mão das suas filhas, da sua esposa e foi. Porque Ló de repente pensava como eu pensava, que o ministério depende da minha família, da minha esposa. Só que o anjo pega na mão de Ló e fala: sai, Ló, que eu não posso destruir essa cidade quando você estiver aqui. Ló vai convicto para os montes. Só que quando ele está caminhando, Deus fala para ele: não olha para trás, porque o passado paralisa. E ele vai convicto, saindo com suas filhas e sua esposa. Só que um determinado caminho, a esposa dele para e olha para trás. Quando ela para e olha para trás, os desejos do passado vêm no seu coração. Ela lembra que deixou parente dentro do Senhor de Gomorra. E ela vira uma estátua de céu, perdendo a salvar. Diga para o teu irmão: salvação individual.
não troca. Eu sei que é difícil, não é fácil. Se eu falar que o evangelho é fácil, eu estou mentindo, é difícil. Mas Jesus disse que aquele que ama pai, ama mãe, ama filho, ama irmão, ama irmã, mais do que a mim, não pode ser chamado meu discípulo. Agora, se você ama a Deus, através do amor que Ele derrama dentro do teu coração, você ama seu pai, você ama a sua mãe, você ama seus filhos, você ama os seus irmãos, mas sabendo que Deus é a sua prioridade. Amado, fecha os teus olhos para orar por você. Deus, a tua presença dentro de tua casa é real. Esse povo eleito e escolhido, ó Pai, espera, meu Pai, o soar da última trombeta, e que o Senhor possa salvar todos, meu Pai, que se encontra dentro da tua casa, buscando a tua face, adorando o teu santo nome, ó Deus. E se tem alguém dentro de nós, dentro da tua casa, que ainda não foi convertido à tua palavra, Senhor Deus, quem ainda está apego às coisas desse mundo, através da tua palavra, Deus, purifica, lava o seu coração, ó Deus, porque eu sei que o Senhor tem um plano de salvação para essa família, o Senhor tem um plano de salvação para esse filho, o Senhor tem um plano de salvação para essa filha, o Senhor tem um plano de salvação para essa esposa, o Senhor tem um plano de salvação para esse marido, o Senhor tem um plano de salvação para essa família. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, derrama no teu espírito agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu entrego agora a igreja em tuas mãos, eu entrego agora o teu povo em tuas mãos agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Assim, meu Pai, seja feita